Então, boa noite. Queridos alunos, vamos dar início à nossa aula de Direito das Sucessões, onde, primeiramente, eu ministrarei e apresentarei para os doutores o plano de ensino e o cronograma das nossas aulas que teremos no decorrer do semestre, ok? Vocês estão vendo o material, o plano de ensino? Hein? Me responda, por favor. Sim, professora. Então vamos lá. Bom, gente, o plano de ensino, ele é elaborado juntamente com a professora Luane, né, que ministra a disciplina de processo civil. Então, a minha disciplina de Direito das Sucessões, ela dialoga com o processo civil 3, que será ministrada pela professora Luane Silva Nascimento. Bom, a ementa do Direito das Sucessões, ela, primeiramente, a princípio, parece ser uma ementa enxuta, pequena, porém, existem várias nuances e subdivisões desses tópicos no decorrer das nossas aulas. Então, nós iremos ver direitos das sucessões em geral, da sucessão legítima e testamentária, né? Então, nós iremos ver, em regra, as duas sucessões, as espécies de sucessões existentes no nosso ordenamento jurídico, que são a sucessão legítima e a sucessão testamentária, e as suas características, as suas nuances, classificações, especificações, iremos também abordar. Iremos adentrar também, como objetivo geral do módulo, ou seja, da disciplina, nós temos que conhecer os princípios fundamentais nos quais se alicerça o direito das sucessões, trazer seus objetivos, seus requisitos, a importância, como eu já falei para vocês antes de nós começarmos a gravar a aula, a importância do direito das sucessões, né? O direito das sucessões, ele fecha o direito civil. Ele fecha o direito civil por quê? Porque, como eu falei para vocês, o direito civil, ele tem uma sequência lógica dentro do Código Civil. Primeiramente, direito civil 1, a parte geral, trata o quê? Da parte da pessoa natural, da aquisição da personalidade, da capacidade. E no decorrer, né, depois vocês veem direito das obrigações, depois vem direitos contratuais, direito das coisas, direito de família, e agora, fechando, né, todo esse ciclo de direito civil, vocês irão ver o quê? Direito das sucessões. Proporcionar ao aluno contato com os princípios e pressupostos norteadores do sistema recursal, no caso da professora Luane, né? Isso aí é o objetivo geral do módulo em conjunto que é elaborado. Bom, com relação a mais importante, a questão é o conteúdo programático, né? Que hoje nós iremos tratar da introdução ao direito das sucessões, falar do seu conceito, da origem, dos fundamentos, dos princípios, né? E vamos falar da sucessão geral, que é, no caso, a sucessão legítima e testamentária, isso no decorrer de todo o semestre. Falaremos também da ordem da vocação hereditária, né, da petição de herança. Falaremos também no tópico 3, provavelmente na aula 3, a sucessão do cônjuge, do companheiro, sobreviventes. Falaremos dos herdeiros necessários, sucessão testamentária, formas ordinárias de testamentos, né, codicilos. Tudo isso nós iremos tratar dentro do direito civil 7, direito das sucessões. Ok? Tem gente querendo entrar, desculpa. Iremos também tratar,
né, o que nós iremos utilizar nessas aulas, como é a minha aula, como é a metodologia. As aulas, elas são expositivas e dialogadas, né, elas podem utilizar aí várias TICs, né, tecnologias, para que a gente possa melhorar, inclusive nós estamos utilizando uma delas, né, então a gente pode utilizar outras metodologias ativas, Socrative, né, o Kahoot, poderemos utilizar no decorrer das nossas aulas. Vamos fazer também consultas à internet, à jurisprudência, faremos atividades que irão compor a nota, né, da primeira, da segunda e da terceira VA. E eu gosto também de trabalhar a prática do direito das sucessões. Então, bem provável que ao final do curso, para a terceira VA, vocês tenham que fazer para mim um processo simulado de inventário judicial. Né? Então, no terceiro VA, provavelmente nós teremos um trabalho mais elaborado, que será feito a confecção de um processo completo, né? Pelo menos assim, um processo que indique as peças que irão compor esse inventário. Eu vou explicar para vocês mais oportunamente quando chegar o momento, né? E iremos também tratar produção de textos, né? As resenhas, relatórios. Vamos trabalhar com todas as formas possíveis para que melhore cada vez mais a captação de conhecimento por parte de vocês. E iremos também trabalhar, né, o cronograma, depois eu vou trazer o cronograma para vocês, mas as VAs já estão também definidas, né? E a primeira VA, ela acontecerá dentre os dias 14 a 19 de setembro. Então, na semana do dia 14 ao dia 19, acontecerá a nossa primeira avaliação de aprendizagem no AVA. E ela vai ser composta das seguintes notas, né? A prova valerá 80 e trabalhos e atividades que são propostos para vocês no AVA também valerão 20. Pode ser que isso altere, né? Aqui está segunda VA, primeira VA, mas é segunda. Pode ser que altere, eu coloque 70, 30, né? Mas, de acordo com o plano de ensino, é sempre 20 pontos de trabalhos, né? Que serão feitos lá no AVA, e 80 pontos na prova, que será realizada na segunda semana de setembro, do dia 14 ao dia 19. Ok? Nós temos a bibliografia que é apresentada para vocês, tanto da bibliografia básica quanto a complementar. Então, gente, vocês devem aproveitar ao máximo a biblioteca virtual, né? A minha biblioteca, porque lá existem livros recentes, né? De 2020 já, com a edição de 2020, aguardando a consulta de vocês. Então, é imprescindível que vocês aproveitem essa biblioteca virtual, tá? E eu sempre disponibilizo o meu material para vocês, sendo que o material já está no AVA, tá? O material dessa aula de hoje já está no AVA. Então, esse material já está no AVA e depois eu subo a aula para vocês, para quem não teve oportunidade de assistir essa modalidade remota, então a aula fica gravada lá para vocês, tá bom? Então, gente, vamos lá para o cronograma, né? O cronograma também eu vou disponibilizar para vocês. Já está lá no AVA o cronograma. O plano de ensino, não. O plano de ensino, primeiramente, a professora Geisa dá o aval e depois a gente libera para vocês o plano de ensino, como era também na parte, né, quando era presencial. Bom, alguma dúvida até agora, gente? Podem fazer perguntas. Deixa eu achar o cronograma aqui.
Abriu o cronograma para vocês? Abriu. Sim, professora. Abriu? Passou para o cronograma, né, então. Bom, gente, quando vocês abrirem o AVA, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de abrir o AVA e fuçar um pouquinho e mexer no sistema, vocês verão que o ciclo 1, ele corresponde a todas as aulas antes da primeira VA, né? Então, todas as aulas lá estão dentro do ciclo 1. Ciclo 2 será compreendido o quê? A segunda VA e ciclo 3 a terceira VA. Então, o cronograma, ele abrange até a primeira VA, tá? Então, a primeira aula nossa, a primeira aula, foi contabilizada aquele webinar da semana passada. Então, hoje seria, no caso, a nossa segunda aula, né? Lá no ciclo que está previsto. Então, já está preenchido o webinar, né? E também já está preenchido ali a semana 2, que é a aula de hoje. Então, primeiramente, nós iremos hoje trabalhar a apresentação do plano de ensino, como nós estamos fazendo, né? Falar sobre a introdução ao direito das sucessões, falar da origem dos fundamentos. E a minha aula, por enquanto, gente, ela vai ser pelo aplicativo Google Meet, tá? Por quê? Porque a gente tem quem é vinculado à instituição tem uma senha, tem um e-mail institucional que nos viabiliza ali o Google Meet, mas eu não sei se vai perdurar isso, porque a intenção é que nós façamos a nossa aula pelo aplicativo já dentro do AVA, que é o BBB. Mas isso vocês terão essa informação mais na frente. O importante é que a aula chegue até vocês de uma forma né, audível, né, que esteja em perfeita consonância. Bom, nós iremos falar na semana 2, seria semana 3, né? Aqui eu vou ter que alterar. Falaremos da sucessão em geral, falaremos das espécies dos direitos de sucessão, né? Da sucessão legítima e testamentária, as formas de herdar, né? De forma singular e universal. Então, nós iremos tratar aqui na semana que vem, que seria a terceira aula. Depois, nós iremos tratar da sucessão em geral, também falaremos da herança, da petição da herança, né, da administração da herança, quem administra a herança. Depois, iremos tratar da aceitação e renúncia da herança. Também falaremos sobre os excluídos da sucessão, que é, no caso, de indignidade e deserdação, né? E faremos uma revisão também para a primeira VA, né, dos tópicos que vocês tiverem mais dúvidas. E da data, como eu falei para vocês, do dia 14/9 a 19/9, será a nossa primeira avaliação no ambiente virtual, tá? Então, vai ser da mesma forma do semestre passado, né? O total da prova é 80 e 20 trabalhos, atividades no próprio AVA. Alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida? Bom, a Núbia está perguntando se eu vou disponibilizar o link da aula pelo AVA. Eu vou disponibilizar o link da aula por e-mail, tá? Eu mandei um e-mail para vocês hoje, mais cedo, já do link da aula, tá? Então, será via e-mail. Porque lá não tem um lugar para a gente colocar, né? Aí, às vezes, vocês vão ficar perdidos até achar o link da aula, tá bom? Por enquanto nós estamos tendo aula pelo Google Meet, aí eu vou disponibilizar para vocês dessa forma. Se a gente passar para o BBB, que é
um aplicativo do próprio AVA, aí eu já não sei como que procede, ok? Bom, então, alguma dúvida sobre as provas, sobre as atividades, né? Se tiverem qualquer dúvida, o momento é agora. Professora, só uma dúvida. Quem está falando? A respeito... Luiz Felipe. A respeito do NAS, vai ser virtual, né? Vai, abaixa um pouquinho seu microfone. Porque é perto da boca aqui. Então, afasta a boca. Bom, o NAS, gente, o NAS, ele vai começar... Quem já fez a matrícula no NAS, né? Não sei se vocês puderam escolher tanto a mim quanto a professora Priscila, né? E também vai ser de forma remota, vai ser virtualmente. Mas nossas aulas serão sempre terça à tarde. A minha aula será terça, 3 horas da tarde. Então, aí eu vou proceder da mesma forma, vou encaminhar o link por e-mail para vocês. Mas eu acredito que ainda, como vocês ainda não fizeram, todos os alunos fizeram a matrícula no NAS, eu não sei se amanhã nós teremos aula. Eu acredito que as nossas aulas no NAS, elas sempre começam uma semana depois, para que dê tempo de todos os alunos se matricularem nos dias das aulas do NAS, entendeu? Então, pode ser que amanhã, provavelmente, não tenha aula ainda, esperando todos se matricularem no na sala, né, do NAS, tá? Então, o NAS também vai ser virtual, vai ser remoto, respondendo ao Luiz Felipe. Ok, Luiz? Só uma dúvida a respeito do NAS também. Eu gostaria de saber se, por exemplo, eu trabalho à tarde. Eu tenho que assistir a aula ao vivo ou eu vou poder ver ela em outro horário, a aula do NAS? Bom, gente, o certo se você tivesse em aula presencial, você teria que ver, não teria? Teria que ir na aula? Quem está falando? Foi eu, Jean. Jean. Então, se você tivesse em aula presencial, você não teria que ir na aula, de todo jeito? Sim. Então, aí é uma questão de presença, né? Eu não sei como é que vai ficar isso, entendeu? Você tem que ver com o coordenador do curso, tá, Jean? Então, era bom você conversar com ele a respeito dessa sua questão pontual. Porque o certo é você realmente acompanhar as aulas, né? Deixa eu ligar aqui. É acompanhar as aulas ao vivo, tá? Mas aí tem que ver, você falar diretamente com o coordenador do curso, do NAS, que é o professor Alexander. Aí você conversa com ele direitinho. Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Ou eu posso começar a aula propriamente dita? Podemos já ir para a aula ou vocês têm alguma dúvida? Vocês entraram no AVA? Vocês viram que mudaram? Que mudou, perdão? Falei que mudaram, ó. Que o NAS, que o AVA mudou? Sim. Sim. Vocês entenderam toda a logística a mudança? Tá tudo tranquilo? Espero Sim. que sim. Tá tranquilo? Então, beleza. Então, onde vocês vão encontrar as minhas aulas? O meu material de apoio? Nos ciclos, tá? Então, no ciclo 1, tá lá. O material da professora Gabriela está lá no ciclo 1, dentro do direito das sucessões, tá? Então, antigamente, no NAS... eu tô com o NAS na cabeça. No AVA antigo, ficava um debaixo do outro, né? Agora também vai ficar lá um debaixo do outro, mas dentro dos ciclos, dentro das semanas. Então, vai ficar mais fácil para vocês encontrarem o material. E vai continuar a mesma forma, ou seja, eu vou disponibilizar um material de apoio para vocês, para que vocês possam consultar, né? E esse material... Não, meu material. Eu não respondo por outros professores, eu só respondo por mim.
Então, esse material, o material de apoio da professora Gabriela, está disponível nos ciclos, tá bom? Eu sempre disponibilizo, isso é uma metodologia minha, Gabriela. Por quê? Porque eu acho que vocês, tanto na aula presencial, quanto na aula agora remota, copiar, né? Eu acho que perde tempo, né? Então, eu prefiro que vocês tenham acesso ao material, tá bom? Então, o material da professora Gabriela está dentro dos ciclos, tá? Dentro do AVA. Então, vocês vão procurar lá, que lá tem tudo. Então, lá também tem, gente, que eu disponibilizei para vocês, o cronograma, o calendário, tá tudo lá. Já está tudo descrito, tá? Não sei se vocês viram, mas já está lá disponível para vocês, ok? Então, vamos lá. Alguma outra dúvida que vocês tenham, pode perguntar. Essa primeira aula nossa é para isso mesmo, né? Para a gente poder tirar todas as dúvidas. Alguma dúvida mais ou eu posso já começar a nossa aulinha? Vocês têm que participar, gente. Não me deixe falando sozinha, não. Pode começar, professora. Eu já me acho, assim, eu já acho tão estranho ficar falando na frente do computador. Se vocês não participarem, logo vocês vão me ver ali no hospício, aqui pertinho de casa. Vocês vão fazer visita lá. Eu tô aqui adicionando o pessoal aqui, que tem umas pessoas que é novata, e tô vendo que o povo não responde. Pode ser. Eu voltei correndo aqui para responder. Então, por favor, não me deixe falando sozinha. Pode mostrar a cara, né? Se quiser colocar o rostinho de vocês, né? Para matar a saudade. Porque eu tô com saudade de vocês, de verdade. Né? Tô com saudade de sair de casa para dar aula. Nossa, tô com saudade de uma audiência boa. Né? Eu nunca pensei que a gente pudesse sentir saudade de tanta coisa, né? Que a gente fazia de uma forma tão rotineira. A Isadora está perguntando, só o seu material ou de todos os professores? Eu acho que eu já respondi para ela, mas é só o meu, Rony, né? O meu está dentro do ciclo 1 da minha disciplina, tá? E o Rony, como será o processo de presença? Bom, como será o processo de presença? Pela entrada de vocês no AVA, né? Então, buscar, toda vez que vocês entram no AVA, gente, gera o quê? A gente contabiliza a entrada de vocês. Eu tenho mais controle de vocês pelo AVA do que de presencial, da forma presencial, né? Eu sei muito mais, às vezes poderia entrar e sair gente da sala e eu não ter controle, eu nem ver, né? Mas vocês, aqui eu já tenho controle. Quantas vezes essa pessoa entrou no AVA, quanto tempo que ela ficou, né? Que ela ficou lá no AVA. Então, a gente tem esse controle, mais do que de forma presencial. E aqui não tem o piroca, né? Não tem o barzão. Então, até vocês podem ir para lá fazer a minha aula lá. Agora vocês podem. Legal, se tiver uma internet boa, vocês podem ir para lá. Já abriu os botecos, já? Então, agora vocês podem matar a aula, ficar lá, né? E ainda assistir minha aula, né? Bom... Professora, a senhora que acompanha mais, a senhora acha que a gente volta semestre que vem? Semestre que vem, com certeza. Deus é mais, né, na nossa vida. Eu acredito que sim. Muito mais mesmo. Eu estou com esperança. Os professores acham que eu sou muito otimista, mas eu estou com esperança da gente voltar ainda esse ano, gente. Mas pode ser que não aconteça, entendeu? Tanto é que nós estamos preparando a aula de vocês por ciclos, né, o cronograma. Né, porque ninguém sabe, a qualquer momento pode haver uma mudança, né? E eu estou torcendo por essa mudança, que seja, né, para a gente possa voltar. A questão é vacina, né? E quando essa vacina vai ficar disponível vai chegar aqui, ficar disponível, como é que vai ser provavelmente vai ter um critério, né? Então, só Deus sabe. Mas eu acredito que para o semestre que vem a gente volte, né? Eu acho que as vacinas chegam até outubro, né? A Núbia fala que nós não voltaremos esse semestre.
Eu não sei, eu estou torcendo para que a gente volte, mas pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente tem que trabalhar com essas duas hipóteses, né? Mas vamos lá, gente, agora nós vamos dar início. A gente o Gabriel está falando que nós somos um pouco esperançosos e positivos, né? Isso é do leonino, né? Eu sou mesmo, eu estou com esperança, mas vamos lá. Agora nós iremos começar nossa aula, né? Nossa aula de Direito das Sucessões. Eu vou colocar o material para vocês, que eu preparei com muito carinho, né? E vou trocar a tela agora, tá? Trocou a tela? Vou lá. Ainda não, professora. Não? Mudou. Mudou. Então, vamos lá. Bem, gente, nós iremos tratar, né, como eu falei para vocês, da parte da evolução histórica do direito das sucessões. Primeiramente, né, eu gosto de... A gente sempre aborda a evolução histórica porque todo o nosso presente está, né, arraigado no nosso passado. Então, não tem como a gente dar prosseguimento na nossa disciplina sem que a gente possa voltar ao passado e vislumbrar o que aconteceu no passado, né? Como é que era a forma. Primeiro, direito das sucessões. O que seria o direito das sucessões? Direito das sucessões, gente, quando a gente fala em suceder, a gente fala o quê? A gente remete ao vocábulo também de substituição, né? Nada mais é do que uma substituição daquele de cujos, né, que é o vocábulo utilizado para se referir ao falecido, ao morto. Então, o de cujo simplesmente ele deixa de existir, mas ele deixa o quê? Substitutos, que são seus herdeiros. Então, o direito das sucessões, ele trata dessas relações jurídicas que foram travadas pelo falecido, pelo de cujos, que são transferidas para os seus herdeiros, né? E a evolução histórica desse direito das sucessões, o porquê, né, que existiu o direito das sucessões. Nós podemos remeter, né, ao nosso direito civil, ele está muito atrelado ao direito romano. E no direito romano, só existia a concepção de família, né, se houvesse prole, né, se houvesse filhos, para que houvesse o quê? Cultos familiares, o culto aos antepassados, né? Então, o direito romano, ele é a base do nosso, o direito grego também, mas mais o direito romano, é a base do nosso ordenamento jurídico civilista, principalmente no que tange ao direito das sucessões, porque os romanos consideravam as pessoas que não tinham família, que não tinham prole, uma pessoa desgraçada, uma pessoa, tanto é que foi estimulado e surgiu a adoção do direito romano nessa época, o direito clássico, né, para que houvesse a continuidade da família e, consequentemente, a continuidade aos cultos aos antepassados. Isso era o quê? Tradição do direito romano, isso era tradição do romano. Então, na época do direito romano clássico, né, onde se enaltecia o culto aos antepassados, é que surgiu o direito das sucessões. É que surgiu também a possibilidade de adoção para que pudesse dar continuidade
a esses cultos aos antepassados, né? Então, esses cultos familiares. E o direito romano, ele tinha muito essa característica, né, do patriarcal, né, do homem como sendo o esteio, né, e o centro de toda a família. Tanto é que as mulheres, nessa época, elas não herdavam, elas herdavam de forma momentânea. Por quê? Porque a partir do momento em que elas se casassem, elas iriam adotar a família do seu cônjuge e, com certeza, o culto direcionados aos seus antepassados seria direcionado à família do cônjuge. Então, a mulher também, nesse caso, nessa época, elas não herdavam, salvo se tivesse somente mulheres, né, como descendentes. Então, gente, o direito romano, ele é o berço, né, do direito das sucessões, sendo que era praticado também a forma de testamento do direito, já se praticava o testamento no direito romano, né? Não só a sucessão legítima, a sucessão através dos seus descendentes, como se praticava também a sucessão através de testamento, né? Então, e o direito das sucessões foi um dos direitos, dentro do âmbito do direito civil, que evoluiu de forma avassaladora, assim como o direito de família, né? Porque o direito das sucessões, ele está atrelado a outros ramos do direito, né? Ele está atrelado ao direito de família, ele está atrelado ao direito constitucional, quando fala da dignidade da pessoa humana, ele fala da solidariedade familiar. O que se justifica deixar patrimônio para a sua prole, a sua família, os seus descendentes? Qual o objetivo disso? Nada mais é do que primar pelo princípio da solidariedade familiar, né? Ele tem também, ele se comunica com o direito das coisas quando enaltece o direito da propriedade, né? Ele enaltece essa aquisição de propriedade através do quê? Transferências dos bens do falecido para os herdeiros, né? Então, também tem essa característica. Então, o direito sucessório, ele evoluiu bastante, assim como o direito de família evoluiu, como nós vimos no semestre passado, né? Então, nós vimos o quanto o direito de família, ele evoluiu nesses últimos tempos. Eles, apesar de muita coisa estar ainda fora da legislação civilista, não há previsão no Código Civil, mas há já julgados, né, que descrevem de forma diferente do que está escrito no texto da lei, que é o praticado hoje em dia. Infelizmente, o que acontece? Nós já falamos isso bastante em sala de aula. A lei, ela sempre vem de forma atrasada, né? Primeiro surge o fato, né? Fato, valor e norma, né? Aquilo que vocês viram no começo do curso. Então, o direito, ele é assim, ele vai normatizar, ele sempre vem após a ocorrência do fato, né? Então, por isso, essa defasagem. Agora, qual que seria o fundamento do direito das sucessões? O porquê que o direito das sucessões, o fundamento? O que seria de nós se nós trabalhássemos a vida inteira e não pudéssemos deixar o nosso patrimônio, o patrimônio adquirido no decorrer de uma vida, para os seus, para os nossos, né? Para os nossos filhos, para os nossos descendentes? O que seria? Vocês acham que o ser humano teria a mesma disposição de trabalho, né? Se não fosse viável, se não fosse possível que se deixasse o patrimônio adquirido, deixasse tanto ativo quanto passivo para os herdeiros, seria muito frustrante, realmente. Oi? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, seria muito frustrante nós trabalharmos a vida inteira sem poder deixar nosso patrimônio, que nós amealhamos durante toda uma vida, para o Estado, por exemplo, né?
Então, você trabalhar por um objetivo, né, de deixar um patrimônio e dar continuidade, de uma certa forma, ao decujus, ao falecido, querendo ou não, quando a pessoa recebe o patrimônio, ela, querendo ou não, de uma certa forma, ela está dando continuidade nas relações jurídicas que foram travadas pelo falecido. Todo o ativo e passivo adquirido, ele é passado para os herdeiros, né? E em decorrência desse fato, que existe esse fundamento, ou seja, essa possibilidade de substituição do falecido pelos seus herdeiros. Ou seja, a possibilidade do falecido deixar o patrimônio para os seus filhos, para o seu cônjuge, visando o quê? A solidariedade familiar, a prevalência e a subsistência da família depois do falecimento dessa pessoa, né? Então, o intuito, o fundamento, o objetivo do direito das sucessões é esse, né? Dar continuidade, de uma certa forma, à pessoa do morto, à pessoa do falecido, o decujus. Então, vai se dar continuidade através da substituição da pessoa do falecido pelos seus herdeiros. Então, dará continuidade da transferência de patrimônio, o patrimônio passará para os seus herdeiros, passará ali, no caso, depende do regime de bens, para o seu cônjuge, né? Então, esse é o fundamento do direito das sucessões. Não haveria justificativa e nem motivo que pudesse estimular o ser humano para trabalhar o tanto que nós trabalhamos, se não pudéssemos deixar esse patrimônio adquirido para as pessoas que nós amamos, né? E para quem a gente quiser também. Porque tem a possibilidade de quê? De que eu deixe o patrimônio para uma determinada pessoa que não é meu descendente. Somente eu vou ter que ter o cuidado e a ressalva de disponibilizar somente 50% para essa pessoa, né? Por exemplo, eu quero deixar um patrimônio para um amigo. E se eu tiver herdeiros necessários, que são compreendidos pelos descendentes, ascendentes e cônjuge, se eu tiver filho, né? Se eu tiver filho, se eu tiver pais vivos e se tiver cônjuge, então eu tenho herdeiros necessários. Então eu só posso dispor de 50% a título de testamento para esse amigo que eu tenho intenção de deixar meu patrimônio. Então, essa substituição, né, da pessoa do falecido pelos seus herdeiros, isso é o que motiva o direito das sucessões, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim? Então, vamos lá. Então, aqui, o direito de propriedade. O direito de propriedade, vocês viram em direito civil das coisas, né? Comigo também, foi? Então, o direito civil das coisas, nós vimos que o direito de propriedade é um direito fundamental, previsto onde? Na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 22. Inciso 22 da Constituição Federal. Então, ele é o quê? Um direito fundamental. E o direito à herança, né, também é considerado um direito fundamental, que está previsto no artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal. Né? Então, o direito de propriedade, desde a época do direito romano, desde a época do culto aos antepassados, existia essa importância, essa relevância desse direito de propriedade, para que pudesse haver sempre uma pessoa para continuar a família e continuar, consequentemente, esses cultos familiares, esses cultos aos antepassados. E continuasse aí o patrimônio do falecido. Bom, como eu estava falando do fundamento do direito das sucessões, o direito das sucessões, né, tem como fundamento o próprio direito de propriedade.
né, que é um direito fundamental, né, interesse também na formação e avanço patrimonial. Até o próprio Estado, gente, ele tem interesse, né, na estimulação da economia através da transferência do patrimônio do falecido para os herdeiros, em decorrência de que haverá o quê? Haverá um desenvolvimento, haverá né, transações que vão gerar impostos, né, vão gerar toda essa logística, essa máquina administrativa que nos cerca, né? Então, é importante o direito da propriedade, como nós vimos, o direito civil das coisas, ele está atrelado ao direito das sucessões, né? No caso, estimulando o progresso, estimulando o desenvolvimento econômico, o próprio Estado quer. Porque, por exemplo, quando há uma transferência de patrimônio do falecido para os seus herdeiros, paga-se imposto, né? Paga-se imposto. Professora, mas não era muito mais vantajoso para o Estado ficar com o patrimônio, né? Ficar com esse patrimônio para ele, de forma direta, né? Sem ter descendentes, ascendentes. Mas a questão é girar a economia, né? É fazer girar, o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, quando a pessoa falece, gera, né, o ITCMD, né, esse imposto para transferência de todo, né, que é em cima do valor do patrimônio deixado pelo falecido. Quando você faz doações, existe um imposto também que é gerado em decorrência da doação, né? Adiantamento de legítima, tudo isso gera o quê? Gera impostos, né? O Estado também vai morder um pedaço desse patrimônio, né? Direito de propriedade e direito de herança. Nós vimos, né, acabei de falar para vocês, que a propriedade, ela é um direito fundamental que está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 22. Então, é considerado o direito de propriedade um direito fundamental, né? Havendo ali as garantias individuais, assim como o direito das sucessões, que está previsto também no artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal, que fala que o direito à sucessão hereditária, ela é também um direito fundamental. Então, a direito das sucessões encontra base, né, na Constituição Federal, né, como princípio na Constituição Federal. Por quê? Porque está determinado na Constituição Federal, na nossa Carta Magna, que se trata de um direito fundamental, né, um direito previsto no artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal. Bom, quais seriam os objetivos? Os objetivos do direito das sucessões. Primeiro, perpetuidade do patrimônio na família do decujus. Quando o decujus falece, e ele junta um patrimônio, esse patrimônio ele vai ser transferido para os herdeiros. E esses herdeiros, né, cada um vai ficar com a sua cota à parte, com o seu quinhão, e esses herdeiros terão acesso a esse patrimônio, né? Somente através do quê? Através da processualização do inventário. Não tem como haver a transferência de patrimônio do decujus para os seus herdeiros de uma outra forma. Só através da processualização do inventário, que pode ser judicial, extrajudicial, né? Pode ser através de arrolamento, sumário, então, arrolamento. Então, pode de várias formas, mas somente com a processualização é que poderá haver a transferência desse patrimônio deixado pelo falecido para os seus herdeiros. Não tem como você transferir uma propriedade imóvel que está no nome de uma pessoa falecida para os seus herdeiros se não for através do inventário, né? Então, o primeiro objetivo do direito das sucessões é esse: perpetuidade do patrimônio, né? Isso é um dos objetivos do direito das sucessões. Segundo, a denominação do apreço do sucedido pelo herdeiro. O apreço, aqui entra uma questão subjetiva, ou seja, existe uma ligação entre o falecido e os seus herdeiros. Existe uma ligação
afetiva, existe uma preocupação, existe uma solidariedade familiar, existem princípios que norteiam esse afeto, né, que nós já vimos no direito de família. Então, existe o apreço, existe o gostar, existe uma ligação entre essas pessoas, né, uma ligação consanguínea, né, e muitas vezes, concomitantemente, uma ligação afetiva, né. Uma coisa, às vezes, não está atrelada à outra, às vezes você tem somente um vínculo consanguíneo, ou seja, né, biológico, mas não tem uma ligação afetiva. E isso não afasta o seu direito sucessório como herdeiro, né? Só se você se enquadrar nos excluídos de herança, né, do direito de herdar, que é no caso da indignidade e no caso da deserdação. Então, se você não praticou nenhum ato contra a vida do falecido, seu cônjuge, sua companheira, não atentou contra a vida, contra a fama, então, se você não se enquadra nenhum dos requisitos previstos no artigo que fala sobre indignidade e deserdação, então você é apto para herdar, tá? Então, às vezes, a pessoa não tem uma afinidade, né, um vínculo afetivo, mas existe um vínculo biológico, um vínculo consanguíneo, que isso lhe dá direitos, né, de sucessor. Continuidade das relações jurídicas provindas do autor da herança. Só que nós vimos, já no decorrer, que nós estamos fechando aí o ciclo do direito civil, né, com o direito civil 7, nós já vimos que existem relações que são personalíssimas, né, ou seja, somente se trata relacionado ao que é a pessoa. E essas obrigações personalíssimas, elas se findam quando ocorre o falecimento, quando ocorre aí a extinção da pessoa natural, né? E nós veremos na frente quais são esses tipos de relação que são personalíssimas, né? Princípios constitucionais que norteiam, né, o direito das sucessões. Nós temos aí, primeiro, o princípio basilar, que é o quê? A dignidade da pessoa humana, né? Ali, é desse princípio que norteia todo o nosso ordenamento jurídico, como um direito fundamental que vai dar, né, base ao surgimento de outros princípios. Então, o princípio primeiro é o da dignidade da pessoa humana, né? Propiciar para que aquela família, a prole, os filhos, o cônjuge, tenha condições de dar prosseguimento àquela família de uma forma a sustentar, né? Muitas vezes essa pessoa pode ser a provedora dessa casa, né? E a partir do momento do seu falecimento, haverá uma queda brusca da qualidade de vida, né, de todos os membros dessa família. Então, vem ali o primeiro princípio, que é a dignidade da pessoa humana, né, sempre ali estando, né, no princípio maior do nosso ordenamento. Temos também o princípio que nós vimos no semestre passado, que é da solidariedade familiar. Ou seja, a família, ela deve primar pelo bem-estar dos seus membros, né? Uns dos outros. Ele tem que preservar, tem que primar pelo bem-estar desses membros, desses entes, né? Para que haja, assim, uma harmonia, né? E que todos vivam de forma harmoniosa. Ou seja, tanto é verdade essa questão da solidariedade familiar, que não é só o pai ou a mãe que deve pensão para os filhos. Os pais também podem requerer pensão para os seus filhos, se precisarem, né? Então, ou seja, todos cooperando, todos os membros da família, cooperando para um bem maior, né? Que é a prevalência dessa família, a permanência dessa família, no caso do direito das sucessões.
Outro princípio também que norteia o direito das sucessões é o quê? Proteção à família. Como eu falei para vocês, qual que seria o estímulo para que nós trabalhássemos tanto durante a vida se não pudéssemos deixar o nosso patrimônio, né, para os nossos filhos, para as pessoas mais próximas, porque a herança, gente, ela prima pelos mais próximos. Como nós iremos ver no direito das sucessões, e especificamente a sucessão legítima, ela prima pelos mais próximos. Sempre os mais próximos vão excluir os mais remotos. Ou seja, se eu tenho filhos e tenho netos, quem que vai herdar primeiro? Qual que é a preocupação maior? Os mais próximos. Quem serão? Os filhos. Né? Então, sempre prima pelo quê? Pela proteção da família, tá? Intangibilidade da legítima. É aquilo que eu também já comentei com vocês. Significa que o falecido, se ele tiver herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? São os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. E quando eu falo cônjuge, eu falo também do companheiro, tá? Então, essas três categorias de herdeiros, se o falecido tiver uma dessas categorias, ele não pode dispor do seu patrimônio em testamento mais de 50%. Ele tem que preservar os 50% que serão destinados aos herdeiros necessários. Então, se ele tem filhos, ele quer deixar um patrimônio às vezes, para um primo, ele pode fazer isso? Ele pode, desde que não ultrapasse 50% do patrimônio dele, porque os outros 50% já dos herdeiros, já são pertencentes aos herdeiros necessários. E lembrando aqui que os mais próximos excluem os mais remotos, né? Então, se, por exemplo, se ele tiver filhos, então vai ficar com os filhos. Se ele não tiver filhos, vai subir para os pais? Poderá subir para os pais. Então, os pais são herdeiros necessários, né? Então, deve-se analisar dessa forma, no caso da sucessão legítima. E a sucessão testamentária tem um limite. Tem um limite se houver herdeiros necessários. Então, a legítima nada mais é do que o percentual de 50% da metade do patrimônio do falecido que ele não pode dispor. É a parte indisponível do patrimônio do falecido. Por quê? Porque ele tem herdeiros necessários. Se ele tiver, ele não poderá dispor. Né? Compreenderam? Então, é a intangibilidade da legítima. Se ele não tiver nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, ele pode fazer o que quiser com a herança dele? Pode. Se ele não tiver nenhum herdeiro necessário, nem filhos, nem pais e nem cônjuge, ele pode deixar seu patrimônio para terceiros, que não são pertencentes ao núcleo familiar, ok? Então, se ele tiver herdeiros necessários, ele terá que preservar os 50% que se torna indisponível, né, em decorrência da existência de herdeiros necessários, que é chamado legítimo. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Professora, se tiver testamento. Tem que fazer inventário. Professora, mas a pessoa faz testamento para não ter que fazer inventário, que é muito mais fácil. Mas nada, porque o testamento ele tem que ser aberto em juízo para que analisar se houve observância de todos os requisitos para a validade desse testamento. Então, independentemente da existência de um testamento, isso não vai, os bens não vai passar diretamente para os legatários. Eles terão que levar esse testamento ao Poder Judiciário para ver se há algum, se
se foi obedecido todos os requisitos para a confecção do testamento, porque nós temos várias espécies de testamento e cada um deles com as suas características e suas exigências, entendeu? Então, do mesmo jeito, tem que abrir, né, tem que fazer o inventário, abrindo esse testamento em juízo. O juiz vai analisar, tá bom? Alguma outra dúvida? Quem está com medo de voltar aqui, ó, Isadora, está com medo de voltar para as aulas presenciais. Todo mundo tá com medo, né? Tá complicado. Mas ó, ficou alguma dúvida, Isadora, a respeito do testamento? Ok. Então, vamos prosseguir. E nós, vamos lá. Outro princípio que também ele norteia o direito das sucessões é o princípio de Saicine, né? Que muitos chamam, muitos doutrinadores, de princípio de Cezine, né? Escreve-se Saicine. Então, no caso, significa o quê? Que no momento em que o falecido, ele morre, né? Perdão, no momento em que a pessoa falece, né? O que acontece? Transmite-se desde logo todo o patrimônio deixado pelo falecido aos seus herdeiros. Ah, professor, então, desse caso aí, então não precisa de inventário? Para que vai se transmite desde logo, de acordo com esse princípio que você está dizendo? Então, não tem necessidade nenhuma de abrir inventário. Tem, gente, transmite-se desde logo os direitos, né? Então, os herdeiros, eles passam a ter a posse indireta da herança. Ela somente vai se concretizar, né? Esse direito, essa posse indireta se transformará em posse direta depois da processualização do inventário. Então, a partir do momento em que o indivíduo falece, transmite-se desde logo todo o patrimônio deixado por ele para os seus herdeiros. E até a nomeação do inventariante, né, quem toma conta do patrimônio do falecido é um administrador provisório, que a própria legislação civilista traz o rol, que em princípio, se ele tiver, por exemplo, uma viúva ou um viúvo, essa pessoa vai exercer a sua administração provisória, né? Os filhos mais velhos preterem os mais novos. Então, de acordo ali com o que o Código Civil traz, tá? Então, gente, eles podem exercer, mas eles não têm o quê? A propriedade. Não houve uma transferência efetiva da propriedade, somente a posse. Então, quando se fala em transmite-se desde logo, né? Transmite desde logo os direitos, né? Mas para que possa haver a posse direta desses bens, é necessário o término do inventário, ok? Então, eles poderão exercer atos de tutela da posse. Então, eles poderão exercer os interditos possessórios que nós vimos em direito das coisas? Poderão, né? Eles poderão exercer, porque eles têm a posse indireta. A sua posse, ela é continuação da posse do falecido. Então, a posse dos herdeiros, ela é continuação da posse que o falecido tinha anteriormente, né? E o inventariante, gente, ele é nomeado, né, abre-se o inventário. Quando a pessoa falece, existe um prazo para entrar com o inventário, né, um prazo estipulado pela lei de 60 dias. Então, dentro desse prazo, eu tenho que entrar, né, com o pedido de abertura de inventário. E já peço também a nomeação do inventariante. Aí o inventariante, ele vai ter 20 dias para apresentação das primeiras declarações. Né? O que seria isso? Seria as primeiras declarações, seria o quê? Quem é herdeiro, se ele tinha meeiro, quais os bens que ele deixou, bens móveis, bens imóveis. Também, eu tenho que trazer também a divisão, né, desse acervo hereditário, quem vai ficar com qual porcentagem.
Então, tudo isso eu tenho que trazer onde? O inventariante, ele deve trazer nas primeiras declarações. Então, ele assina o termo de inventariante e depois ele tem 20 dias para apresentar as primeiras declarações, tá? Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Como se dá a autenticação de testamento? Bom, nós temos várias espécies de testamento, né? O João Henrique perguntou. Os testamentos ordinários são os testamentos tem particular, que é esse que pode ser feito até mesmo pelo próprio testador, né? Ele mesmo confecciona na casa dele, por exemplo. Pode ser manuscrito ou digitado. Temos o testamento cerrado e temos o testamento público. Né? O testamento público, ele é feito no próprio cartório. Então, o tabelião, ele vai lavrar esse testamento, tá? Então, ele pode ser feito dessas três formas. O testamento particular, testamento público, que é feito no cartório, e o testamento cerrado, que é um testamento que é sigiloso, e só irão saber do teor do testamento após o falecimento do testador, ok? Alguma dúvida, João Henrique? Tem alguma dúvida a mais? Qual que você quer fazer? O cerrado? Quer gerar polêmica, Isadora? Então, o testamento mais frágil, gente, qual seria? Né, dessas três espécies de testamentos ordinários. O mais frágil é o particular. Como você terá a certeza que o testador não foi influenciado por uma terceira pessoa ao confeccionar o seu testamento? Então, o que tem mais credibilidade e a probabilidade de gerar anulabilidade ou nulidade é o testamento público e o cerrado, né? Por quê? Porque é feito pelo tabelião, né, que é feito na presença de testemunhas, é lido em voz alta, então ele tem várias exigências que devem ser seguidas, entendeu? Já o particular, ele não vai o número maior de testemunhas, mas né, como é que foi elaborado esse testamento particular? Será que ele estava plenamente capaz? O testador estava plenamente capaz? Ele tinha consciência, né, do que ele estava fazendo? Será que não teve interferência de alguém? Né? Então, tudo isso torna o testamento particular mais frágil, né? Isso é com certeza. Vamos ver as espécies de sucessões. Como eu já adiantei para vocês, nós temos duas espécies de sucessões. A primeira é a sucessão legítima, né? A sucessão legítima, ela é decorrente da lei, que deve seguir a ordem da vocação hereditária, prevista no artigo 1829, né? Vamos lá. Que fala o artigo 1829. A sucessão legítima defere-se à ordem seguinte. Então, aqui é uma ordem da vocação hereditária. 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens. Ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado os bens particulares. Então, a sucessão legítima, ela decorre de lei. Existe uma ordem da vocação hereditária que vai ser seguida. Então, primeiro, aos descendentes. Vamos esquecer essa questão em concorrência com o cônjuge por enquanto, porque quando nós formos estudar isso, eu tenho que rever com vocês as espécies de regime de bens que existe no nosso ordenamento jurídico, tá? Para que vocês retomem essa matéria.
Depois vem o quê? Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Depois vem ao cônjuge sobrevivente, ou seja, ele herda em terceiro lugar sozinho, quando não existem nem descendentes nem ascendente. Aos colaterais. Então, essa é a ordem da vocação hereditária prevista no artigo 1829 do Código Civil, né? Já a sucessão testamentária, ela é o quê? Ela é um negócio jurídico decorrente da vontade do testador. Então, ali, ele exerce sua autonomia privada da vontade. Ele vai deixar o seu patrimônio para quem ele quiser, mas tem aquela ressalva da legítima, né, da reserva, se ele tiver herdeiros necessários. Então, se ele tiver herdeiros necessários, ele não pode dispor de mais de 50% do seu patrimônio, tá? Pode existir as duas formas de direito sucessório, ou seja, as espécies, de forma concomitante? Pode, né? Pode, nesse caso que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, a pessoa ela tem herdeiros necessários, mas ela deixa, por exemplo, 30% para um amigo, um primo. Mas ele tem, né, dos 100% que ele tem, ele deixou 30%. É permitido? É, porque ele tendo herdeiros necessários, ele não ultrapassou os 50%, que é permitido por lei testar. Então, vai haver aí as duas formas de espécies de sucessões de forma concomitante. Só que o que acontece na realidade? As pessoas, elas não se preocupam e não querem se preocupar por medo, né, do evento morte. Então, dificilmente alguém faz testamento, né? Está crescendo o número de pessoas que têm intenção de fazer um testamento, mas, mesmo assim, o número ainda é um pouco pequeno, né, ao comparado aos inventários que existem, que seguem ali a sucessão legítima. Porque as pessoas realmente elas não querem testar nesse momento, né? Elas não querem. E também pode ter um segundo fator, que a sucessão legítima ela é bem justa, né? Então, ela é justa porque ela socorre aos mais próximos, né? Não teria lógica nenhuma você deixar seu patrimônio para uma pessoa que você não tem vínculo nenhum. Então, a sucessão legítima, ela proporciona essa confiança, que a lei ela vai premiar sempre os mais próximos. Então, isso faz com que as pessoas também se sintam à vontade com a sucessão legítima e não procurem a sucessão testamentária, né? Mas está crescente o número de pessoas, cresce nos cartórios, as pessoas que buscam a elaboração de um testamento. Por quê? Porque isso facilita no final, sendo que eu tenho que somente levar aquele testamento em juízo para que ele seja referendado pelo Poder Judiciário. Se também houve observância de todos os requisitos. Só isso. Já ali existe o quê? Uma última vontade do testador que irá ser preservada se esse testador não feriu o que a lei proíbe, né? Então, uma forma não exclui a outra. Eu posso ter, de forma concomitante, a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Nós temos a sucessão a título universal, né? Então, nesse caso, quando ocorre a sucessão a título universal, o herdeiro sucede como um todo, a totalidade desses bens. Por quê, gente? Vamos lembrar em Direito Civil 1, que fala que a herança ela é um direito, o quê? Indivisível. A herança, ela é indivisível. O direito à sucessão aberta, ele é indivisível. Ele somente vai se tornar divisível, um bem divisível, quando houver o término do inventário, que houver a expedição dos formais de partilha. Então, ele vai herdar, no caso, como um todo. Por exemplo, se um indivíduo, ele tem a esposa mais 3 filhos, né?
o que vai acontecer? Todos serão condôminos no patrimônio como se do todo, na totalidade desses bens. Vamos supor que esse indivíduo deixou um patrimônio aí de R$500 mil, né? Uma casa e um caminhão, totalizando aí R$500 mil. Então, significa o quê? Significa que esses herdeiros haverá um condomínio ali estabelecido, um condomínio legal estabelecido. Por quê? Porque eles serão o quê? Coproprietários, né? Futuramente, até o término, existe um direito, né? São co-herdeiros. Existe um direito ali que vai ser somente dividido após o término do inventário. Né? Então, ela vai herdar, todos vão herdar os 500 mil, né? Por exemplo, o patrimônio, só que de forma um percentual. Então, todos serão sócios, né? Podemos dizer assim, todos serão sócios até o término desse inventário, ok? Isso, então, é sucessão a título universal. Agora, a sucessão a título singular é diferente. Quando há uma sucessão de um bem específico, aí, nesse caso, entra um legatário, no caso do testamento. Por exemplo, eu vou deixar um bem individualizado. Nesse mesmo exemplo que eu dei, o indivíduo tinha uma esposa, né, e 3 filhos. Ele deixou uma casa valendo 300 mil, 400 mil e um caminhão valendo 100 mil. Então, o que vai acontecer? Ele pega e fala que deixa a casa para o fulano, Beltrano e Ciclano. Ele já especifica. Não, Beltrano e fulano. Já o caminhão eu deixo para Beltrano. Então, ele já vai especificar quais os bens que vai ficar com quem, com qual herdeiro. Então, isso é a título singular. Sempre deve observar, gente, a igualdade. A igualdade entre os herdeiros. Entendeu? Haverá de se estabelecer, se preservar a igualdade. Tá? Então, quando há uma especificação de um bem pelo falecido, fala, deixe um apartamento para o José. O apartamento de Goiânia fica para José. Então, ele está havendo o quê? Uma sucessão a título singular. Ele individualizou aquele bem, tá? Para um determinado herdeiro. Liberdade de testar. Bom, nós temos liberdade para testar? Acabamos de mencionar que não. Nós não temos a liberdade de testar se tivermos herdeiros necessários. Né? O artigo 1789 diz o seguinte: que fala: havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Então, o artigo 1789 do Código Civil fala sobre a reserva, né, dos 50%. Então, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Né? Então, quem são os herdeiros necessários? Repetindo, descendentes, ascendentes e cônjuge. Então, se tiver um dessas espécies de herdeiros, não haverá possibilidade de deixar o testamento da totalidade dos bens. É o que prevê a lei, é o que prevê o artigo 1789. Tá? Alguma dúvida, gente? Pode digitar aqui no chat, ou então falar. Alguma dúvida? Estão achando fácil o direito das sucessões? Posso continuar? Pode, professora.
Então, vamos lá. Qual o lugar da abertura da sucessão? Vai depender, em regra, a regra geral é apreciar, né, o inventário do falecido no último domicílio do falecido, no último domicílio que ele tinha, né, residindo ali com ânimo definitivo. Então, onde ele respondia pelas suas obrigações, deve ser o local da abertura do inventário. E nesse caso, gente, também poderá ser, se ele, por exemplo, tiver vários domicílios, como nós já vimos, que pode existir, a pessoa ela pode existir e ela pode ter vários domicílios. Vai se levar em consideração a questão dos bens, né? Onde ele tem maior número de bens, né? Por exemplo, vamos supor que ele tenha casa aqui, mas ele também tenha domicílio em Goiânia e Brasília, né? Mas só que em Brasília ele tem um número maior de bens. A maioria dos bens dele está concentrado em Brasília. Pode-se abrir o quê? Na localidade de Brasília, mas em regra é no último domicílio do falecido, tá? Então, se a pessoa tem mais de um domicílio, como, né, o próprio Código Civil viabiliza esse acontecimento, então vai se levar em consideração a questão dos bens, né? A questão dos bens deixados pelo falecido. Quem administra a herança, né? Quem vai administrar? Falamos que a herança, ou seja, o direito à sucessão aberta, ela se trata de uma unidade. Os herdeiros, eles recebem o patrimônio da forma que o falecido deixou. Então, ele recebe a unidade, a partir do momento que se aplica o princípio de sai-sim, né? Então, a herança se trata de um bem indivisível, né? Então, ele pode proteger a sua herança, ele tem a posse indireta dessa herança, eles são co-herdeiros, né? Se tiver mais de um herdeiro, são co-herdeiros, e essa herança, ela se trata de um bem todo indivisível, composto por todas as espécies de bens móveis, imóveis, semoventes, e ela é considerada indivisível até o momento que houver a partilha, né? Que se processa, só é possível através da propositura do inventário, ou do arrolamento, né? Que o inventário ele pode ser judicial ou extrajudicial, tá? Então, a herança, ela é um todo indivisível. Os herdeiros receberão a herança como um patrimônio, como se fosse um todo. Todos os herdeiros são proprietários em condomínio daquela herança deixada, né? Somente após o inventário é que poderá haver a individualização destes bens deixados pelo falecido. E pode ser também, gente, que o falecido ele tenha deixado um patrimônio que realmente seja indivisível, mesmo que após a partilha, ele se trate de um bem indivisível. Né? Vamos supor que ele deixou só uma casa. A casa ela é um bem indivisível. Né? Nesse caso, o que vai haver? O que poderá haver? Ou todos ficarão sócios, né? Na escritura, ou seja, na escritura poderá haver individualização de quota parte de cada um, o seu formato de partilha vai ser registrado, averbada a matrícula do imóvel, ou eles podem o quê? Vender o imóvel que é indivisível e partilhar o valor em dinheiro apurado, né? Então, poderá acontecer dessa forma. Bom, responsabilidade do herdeiro. Até quando o herdeiro é responsável pelas dívidas que o falecido deixou? Bom, nesse caso, essa dívida não pode exceder as forças da herança.
Então, vamos supor que uma pessoa faleceu e não deixou patrimônio, mas deixou dívida. Essas dívidas são transferidas para os herdeiros? Nesse caso, não. Por quê? Porque eles não herdaram nada. Então, não pode exceder o quê? As forças da herança. As forças da herança compreendem aquilo que eles irão receber, aquilo que caberão à cota parte de cada herdeiro. Então, não poderá haver transmissão dessa dívida. Então, tem dívida que o morto leva com ele, né? Isso vai depender muito se ele tem patrimônio. Até porque, gente, a única possibilidade do credor receber do falecido é através do inventário, porque no inventário existe a possibilidade de habilitação de credores. Então, inclusive, ele pode pedir até a abertura do inventário, né? O credor, ele pode pedir a abertura do inventário. Se, por exemplo, às vezes os herdeiros estão demorando a abrir o inventário, preferem pagar a multa pela não abertura do inventário dentro do prazo legal do que abrir dentro do prazo legal e aquele credor que está, né, quente naquela notícia do falecimento possa habilitar no inventário. Então, existe aí, ou seja, não excede as forças da herança, tá? Cessão de direitos hereditários. É possível que no decorrer do inventário haja cessão de direitos hereditários? Sim. A cessão de direitos hereditários ela é um negócio inter vivos, né? Gratuito ou oneroso, cabível após a morte do decujus e antes da partilha. Não existe herança de pessoa viva. Então, por exemplo, se eu tenho uma herança para receber futuramente quando meu pai falecer, mas ele não faleceu, nesse caso não haverá cessão de direitos hereditários, porque eu tenho expectativa, né? Sabe-se lá se meu pai gasta tudo antes de morrer? Então, eu não posso fazer uma cessão de direitos hereditários. Então, ela é cabível em que momento? Após a morte do falecido, do decujus, e antes da partilha. É muito comum isso acontecer até mesmo entre os próprios herdeiros. Um comprar a parte do outro, às vezes um tem uma dívida com o outro, já bate ali naquela transação hereditária. Então, isso é muito comum acontecer, tá? Tem que ser após a morte e antes da partilha. A herança é um bem imóvel, né, de acordo com o artigo 80, inciso 2º do Código Civil, inciso 2 do Código Civil. E quando houver a cessão de direitos hereditários, os herdeiros ele têm um direito de preferência. Né? Então, por exemplo, imagina vocês que existem herdeiros, 3 herdeiros. O pai deixou só um imóvel, né? Uma fazenda, uma chácara. Então, antes de abrir a possibilidade de ceder para terceiro, eu tenho que exercer o quê? Eu tenho que consultar os herdeiros para que eles possam exercer o direito de preferência. Porque eles têm preferência no direito da troca, da compra. Existe essa preferência na aquisição desse patrimônio. Ok? Então, existe esse direito de preferência entre os co-herdeiros. Gente, imagina que é difícil já haver o consenso entre pessoas da mesma família. Aí você coloca num bem que é indivisível, você coloca um terceiro fora do núcleo familiar. Isso realmente, esse terceiro que almeja comprar esse imóvel, esse patrimônio, é um louco, né? Porque realmente é loucura, é latada, né? Porque vai dar briga, vai dar problema. A abertura do inventário. 30 dias após o falecimento, ou se ele for falecido fora da comarca, 60 dias. E a administração do patrimônio deixado pelo falecido cabe ao inventariante. O inventariante é a pessoa que vai ser nomeada, que vai apresentar as primeiras declarações, que posteriormente, ao final do processo de inventário, ele tem que apresentar também prestação de contas, né?
é uma responsabilidade muito grande, porque o inventariante ele tem que administrar os bens deixados pelo falecido, e esse patrimônio não é só dele, né? Em regra, pode ser um dos herdeiros, né, que compõe ali o acervo hereditário, mas ele está administrando um patrimônio que não é dele. Ou pode ser dele e de outras pessoas. Então, realmente, tem que haver uma cautela muito grande, guardar toda a documentação, se for necessário gastar com esse patrimônio, com esse imóvel, por exemplo, deve-se fazer prova de tudo que for gasto, que for necessário gastar, em prol da preservação desses patrimônios. Porque depois os outros herdeiros podem vir cobrar, né? Podem questionar, né, esse gasto. E você tem, como inventariante, que provar esse gasto, né? Como nós falamos da vocação hereditária, a vocação hereditária, quem que vai herdar? Pessoas nascidas ou concebidas quando da abertura da sucessão. Então, gente, as pessoas que foram nascidas, né, ou concebidas quando da abertura da sucessão, então são passíveis de serem considerados herdeiros. Princípio da coexistência. Pode haver substituição por testamento. E o nascituro? O que é nascituro? O ser concebido, porém não nascido. Então, o ser concebido, ele pode herdar? Pode, né? Haverá o quê? A reserva desse patrimônio, que caberá ao nascituro, mas ele tem que nascer com vida, para que ele possa tomar posse desse direito, né? Mas existe, sim, a possibilidade de preservação da parte que irá tocar, né, para o nascituro. A legitimação da sucessão testamentária também poderá haver ali pessoas jurídicas e pessoas não concebidas, como nós acabamos de falar do nascituro. Então, a pessoa física e a pessoa jurídica, ela pode ser beneficiada, né? Por exemplo, a criação de fundações. A fundação nada mais é do que um acervo patrimonial deixado pelo falecido com direcionamento para atingir uma determinada, um exercício de uma determinada atividade que já foi especificado pelo falecido, né? Então, poderá haver ali, né, a constituição dessa fundação. E também existe, gente, o encargo, né? Nós já vimos em Direito Civil 1, né, principalmente testamento, é muito comum haver encargo, testamento por encargo. Então, você vai receber o patrimônio, mas em contrapartida você vai ter que praticar algo, né? Eu deixo a minha fazenda se você destinar a fazenda para atender crianças carentes. Então, existe ali a possibilidade também de transmissão de patrimônio com esse elemento condicional que é o encargo, o elemento acidental, perdão. Então, gente, com relação à questão da aula de hoje, nós ficamos por aqui. O material que eu disponibilizei para vocês lá no AVA, ele é mais completo. Então, o slide é só mesmo um apontamento, né? E nem vou disponibilizar esse slide. Mas por quê? Porque o material é bem mais completo lá no AVA para vocês. Entenderam? Então, com relação à nossa aula de hoje, nós ficamos por aqui. E eu vou tirar as dúvidas agora do chat, né? Para que a gente possa fechar esse início. É lógico, gente, que eu estou dando um apanhado geral do direito das sucessões, que com certeza nós iremos voltar em cada uma desses tópicos que nós vimos hoje nas nossas aulas, de forma mais detalhada, tá bom? Bom, essa multa costuma ser, salvo engano, que cada estado tem um valor, né? Vai variar de acordo com mas é um percentual fixo que vai ser praticado dentro desse patrimônio, né? Então, o estado de Goiás, eu acho que é 1%,
Peraí, deixa eu só olhar aqui. Para ver o valor certinho. Bom, aqui eu fiz uma pesquisa aqui. 2% do valor do patrimônio. Mas pode variar. 2% quando o valor base for de 25 mil, 4% sobre o valor da base quando exceder 25 mil e até 200 mil reais. Então, isso vai de acordo com o patrimônio. Então, tem uma base, né, de tanto a tanto, aplica-se X. É igual também o valor do ITCMD. Também tem as alíquotas de acordo com o valor do patrimônio do falecido. Entendeu? Então, a cobrança pela não propositura do inventário no momento que a lei determina. Ok? Alguma dúvida mais, Hugo? Respondi a sua pergunta? Você quer perguntar mais alguma coisa? Quando o testamento é em vida, pode o herdeiro querer adquirir Não entendi a sua pergunta, Everson. Como assim? Quando o testamento Professor, boa noite. O testamento ele tem que ser em vida. Eu quis dizer que muitas das vezes o pai ou a mãe quer passar em vida para os filhos, né? E um dos irmãos, não é testamento, né? Mas um dos irmãos quer adquirir a parte dos outros. Como que funciona isso? São direitos hereditários, mas em vida não. Não, em vida não? Em vida não. Em vida, o falecido, como diz, o dono do patrimônio está vivo? Sim. Não, aí ele fez foi doação. Aí a doação, ele pode ser um adiantamento de legítimo, né, chamado adiantamento de legítimo. E para que haja essa distribuição, vai ser necessário o recolhimento do imposto e a anuência de todos os herdeiros, para que haja aí a observância de uma equidade, uma igualdade entre os herdeiros, entendeu? Se algum dos herdeiros não aceitar, não tem como dar procedimento? Todos têm que concordar. Todos têm que concordar. O direito é de todos, né? É uma expectativa de direito de todos. Não, entendi. Entendi. Obrigado, professor. Alguma dúvida mais? Estou à disposição para as dúvidas. Inventário é bom que tem muitas dúvidas. Porque todo mundo tem um caso na família. É igual direito de família, né? Então, alguma dúvida mais? Ou podemos encerrar nossa aula? Bom, aqui no caso, a abertura do inventário, gente, ele tem que ser observado, senão tem que pagar multa. Teve uma época, no estado de Goiás, que estava isento do pagamento dessa multa. Mas, de uns tempos para cá, acredito que de uns 3 anos para cá, o estado de Goiás voltou a cobrar pela não propositura do inventário dentro de 60 dias, que a lei determina, tá? Então, então tem que ficar atento. Muitas vezes não dá tempo das pessoas recolherem toda a documentação, que são várias, nós veremos no decorrer das aulas, e é um processo que exige muitos documentos. E o que se deve fazer para não ter que pagar essa multa? Tem que, primeiro, entra com o pedido de abertura do inventário, para não pagar a multa dentro do prazo de 60 dias. E depois, constituído o inventariante, ele vai ter o prazo de 20 dias úteis, nosso prazo é contado em dias úteis, para ele apresentar as primeiras declarações. E ele, não conseguindo essa documentação toda, ele pode pedir uma dilação de prazo para o juiz para poder juntar esses documentos que faltam para depois, né? Então, o importante é que seja observado a propositura do inventário dentro do prazo. Nuvem, o que você perguntou? Deixa eu ver aqui.
E o cônjuge pode herdar as dívidas? Não, depende, né? Em regra, não. Em regra, para começar, o cônjuge ele não herda. Tem alguns regimes de bens que o cônjuge ele não é herdeiro, ele é só meieiro, entendeu? Então não vai poder herdar as dívidas, não. Qual foi a outra pergunta, Núbia? Eu não estou vendo aqui, acho que foi muito para trás, né? Pode falar, Núbia. Aqui, ó. Mesmo quando há um único bem de valor não muito significante, ainda assim tem que fazer inventário? Tem. Tem que fazer inventário. Mesmo que o valor seja insignificante. Às vezes o indivíduo deixou um carro que vale aí, vamos lá, 3 mil reais. O carro, 3 mil reais. Está com o documento tudo certinho, mas é um carro, né, que não, bem antigo, bem velho. Quer vender o carro, como é que vai transferir esse carro para o comprador? Só através de inventário. Então, mesmo que ele deixe um valor, um bem que não valha muito, tem que haver um inventário. No caso, arrolamento, né, que o valor do patrimônio é menor. Agora, se ele deixou somente, por exemplo, dinheiro em poupança, dinheiro em alguma aplicação, não precisa de inventário. Basta fazer o quê? Uma alvará judicial. Se ele não deixou mais outros patrimônios, ele deixou outros imóveis, bens móveis. Então, se ele deixou só uma poupança, ou se ele deixou só o FGTS lá depositado, então isso vai ser através de alvará. Entendeu, Núbia? Alvará judicial. O que seria uma alvará judicial? O alvará judicial, gente, nada mais é do que uma autorização judicial para levantar o dinheiro que está depositado. Porque a partir do momento em que a pessoa falece, não poderá mais haver qualquer tipo de movimentação bancária na conta dele. Tanto é que o documento exigido para se juntar, quando se propõe inventário, é o extrato do dia do falecimento. Entendeu? Do dia do falecimento. Então, o dia, para quê? Porque qualquer dinheiro que tenha sido levantado posteriormente já faz parte do acervo hereditário e deve ser partilhado de forma igual, né, entre todos os herdeiros, né? Então, por isso que exige que o documento juntado seja o extrato do dia do falecimento. Morreu no sábado, você vai lá e tira um extrato a partir daquele dia para frente, né, para que saiba o valor do saldo no dia do falecimento do indivíduo, entendeu? Certo, Núbia? Alguma outra dúvida?